Bom, olá pessoal, boa noite. Olha, hoje, 24 de julho, primeira aula de retorno após a retomada oficial das aulas na disciplina de Tecnologia de Usinagem. Então, esse vídeo fica gravado para servir de aulas assíncronas para aqueles que têm dificuldade de vir no momento da aula online. Tá bom? Então, hoje é um dia programado para revisão, planejamento, discussão de como vai ficar a disciplina. Então, eu vou abrir alguns aplicativos, dividir tela aqui, de maneira que vocês consigam, em casa, assistir, revisar, olhar. Em paralelo a isso, vão ter exercícios que vocês vão executando e fazendo aí, tirando dúvidas comigo pelos meios disponíveis aqui no Teams ou pelo WhatsApp, a gente construindo aquelas tarefas que vão compor nota no final. E ao final de determinada data, vamos ter também uma avaliação individual remota, teórica, para a gente poder ir validando o semestre, validando as aulas, para que a gente possa aprender mesmo por esse meio. Vamos estar ausente aí um pouco da prática, de mexer lá no torno, vamos ter que simular isso e entender isso através dos meios disponíveis, vídeos, aulas, debate, vídeos, simuladores que tem para a gente poder estar utilizando. Tá bom? Então, esse é o caminho que a gente encontra para vencer esse desafio, para vencer esse período. Espero que todos possam estar vindo para as aulas presenciais. Todo o planejamento da disciplina em aula vai estar sendo aprovado e validado pelo Cleiton até o dia 31. A partir daí, segue vida normal dentro desse meio, Esse meio novo aí, vamos ter uma vida normal diferente. Tá bom? Compartilhar a tela. Então, já está compartilhada a tela com vocês, está mostrando uma conversa no WhatsApp com a turma de fabricação 3. E eu vou lá para a disciplina de vocês. Então, aqui está a disciplina, está a aula, com o planejamento novo que foi feito por Cleiton, está tudo aquilo que a gente vivenciou em fevereiro, as aulas de fevereiro, o que a gente viu, até chegar agora na aula de hoje. Então, um serviço de revisão aí, para a gente apresentou a disciplina lá no dia 7, fomos para movimentos e grandezas no dia 14 de fevereiro, depois teve a aula do dia 21, e aí a gente teve aquelas aulas práticas em paralelo. Então, a gente tanto vivenciou a aula teórica nas duas primeiras aulas, como aulas práticas, já estávamos próximos de finalizar a peça, usinando no torno mecânico. Então, a gente foi discutindo, debatendo esses assuntos, eles vão estar disponíveis no Teams para que vocês leiam, para que revisem, olhem a parte teórica, e que nessas aulas, também mais ou menos seguindo a mesma trajetória, primeiras duas a gente discute, avança em teoria, as outras duas a gente revisa, conversa, vê os vídeos, vê as aulas. Esse é o caminho encontrado para essa disciplina de tecnologia de usinagem. Tá bom? Então, teve lá ferramentas de corte, geometria, desgaste de ferramenta. Então, a gente vai abrir aqui um pouco dessas aulas, tá bom? E dentro desse contexto, a gente vai conseguir entender onde a gente parou e como a gente vai continuar. Tá? Então, essa é a parte que a gente viu. A parte que está planejada, acabou de ser replanejado, aproveitando esse momento que eu estou aqui na aula, e repassado para o Cleiton validado. Então, tem um plano novo, com datas novas, seguindo aí o roteiro que está para a gente fazer. Isso ele aparece aqui para a gente. Aula gravada online. Abrindo novamente o swap aqui, que estava parado.
parando aqui a apresentação da outra tela, voltando para a tela de escritório. Por aqui fica melhor. Tela 1. Vou visualizar a tela, fica mais fácil de focar vocês. Posso fechar ali. Tentando acessar o swap, se é que não está em manutenção, travando lá. Aqui na área de ensino a gente tem os meus diários, turmas e diários, aqui vai ficar registrado todo o andamento de vocês. Tá bom? Então todas as aulas, está tudo aqui. Aula de revisão, a gente viu naquele período de acolhimento também, ela estava 100% disponível aqui dentro do swap. O caminho não está disponível. Swap travou. Olha, pessoal, entrando lá no ensino, na parte do IFE, na parte de disciplinas, o que é que está disponível para a gente olhar, qual era a ideia de hoje? Tecnologia da usinagem, aulas. Né? Então, nós tivemos todas essas aulas aqui disponíveis para vocês em termos de disciplinas, lá nas aulas, estavam esperadas dentro do SWAP, e aí a gente tem aula 1 da usinagem, disponível, vocês vão ler. É esse vídeo, mais a leitura desse material, com alguns exercícios que vão ser complementados para justificar que leram, justificar que assistiram, para que a gente possa validar a presença, né, e a gente validando esse meio online síncrono e assíncrono. Então, está abrindo aqui o PowerPoint, para que a gente possa viabilizar. Ainda vou deixar o outro aberto, da 2, vou deixar o da 3 aberto. 3 revisadas hoje, a 4 revisada sozinho. Aula 1 de usinagem. Aula 1 de usinagem. Então, tanto pode ser visto com o Alberto, como visto por vocês, dentro daquilo que a gente vem disponibilizando. Então, está aqui a aula. Vou estar minimizado aqui na reunião. Então, a gente tinha lá a ementa da disciplina, que a gente discutiu na primeira aula, para que é que aborda a disciplina, quais os objetivos que a disciplina tem, o que é que ela pretende ensinar a gente, né? Então, a gente, até o final de setembro, tem que entregar isso a vocês. Era presencial, agora online. Então, tinha um conteúdo programado. Desse conteúdo, a gente já estudou a classificação e nomenclatura de processos de usinagem, já estudamos os movimentos e grandezas dos processos, já estudamos o mecanismo de formação do cavaco, vimos ele acontecer lá no torno, ferramentas de corte, a geometria de corte, gume, materiais, plano, tudo isso aí está nessas aulas, já vimos. Hoje é revisar. Desgaste de ferramenta. Começamos a trabalhar nele, concluímos e paramos nessa parte de cálculos de corte. Então, a matéria nova para a gente, ela está aqui dentro do cálculo de corte. Todos esses outros materiais a gente foi vendo dentro desse debate. Né? Aí vai ver fluido de corte, outras máquinas operatrizes. Nas operações básicas que está definida, a gente já avançou em operações básicas para a disciplina prática. Vai continuar trabalhando assim. Tem 2 aulas online que é teoria nova, 2 aulas online que é para prática. Então, na próxima sexta-feira, dessa forma. Aulas de reposição, aula antes das 19 horas, assíncrono. Aulas programadas para os sábados, aulas assíncronas. São materiais que eu vou oferecer. Vocês vão estudar e vão debater exercício e tirar dúvidas comigo. Vou estar disponível lá para entrar no Teams, fazer uma reunião, mas vai precisar gravar, porque ela está planejada para ser em qualquer horário. O horário que você tiver melhor para você, você faz. Não precisa naquele. Naquele eu estou disponível. É o horário que eu tenho que completar minha carga horária. Vai estar lá com vocês, entra lá, me chama pelo WhatsApp, a gente abre a reunião, tira dúvida no exercício, a gente vai estar sempre disponível. Então entrou, vou avançando aula, vou preparando material. Né? Então tinha lá a aula, as composições de notas, vai permanecer a mesma, dá para a gente fazer 2 avaliações até o final, dá para a gente pegar exercício até o final. Avaliações de cada aluno, como compõe as notas, mantendo o mesmo padrão. Tá? A bibliografia da gente,
Esse material aqui está na bibliografia online, entramos naquela área de acolhimento, mostramos esse livro na biblioteca Peço. Então, para quem pode se aprofundar, para quem tem mais livros lá disponíveis, né? Então, no online, certeza que esse está disponível. Então, vocês conseguem entrar na biblioteca visual Peço e fazer o estudo desse material, fazer o estudo desse livro, né? Então, isso ajuda a gente a melhorar a prática. Qual é o conceito agora? Olha, se eu não vou poder aprender a habilidade manual, eu tenho que melhorar a minha habilidade mental. Isso vem na aula teórica, vem com a teoria. Quanto mais eu ler, quanto mais eu estudar, quanto mais eu fizer, mais eu absorver, menos tempo serão necessários no futuro para me absorver a parte prática real lá no todo. À medida que eu estou avançando aqui, eu estou conseguindo mentalizar aquilo, e na hora que eu chegar diante da máquina, na hora que eu precisar realmente manipular os instrumentos, eu vou ter crescido mais, eu vou ter avançado mais. Essa foi a aula 1, material elaborado pelo Lucas Angel, professor que teve como professor substituto, absorvendo dele como isso em sala. Então, é um material que ele preparou, continua utilizando, é possível, ficou de boa qualidade, então a gente tem usado eles na aula. Então, isso foi a aula 1. Aqui já abriu a aula 2. Na aula 2 já entrou componentes, né? Tá certo a mais. Com todo esse material teórico, a gente continua utilizando o material que o Lucas preparou. Então, está lá. Introdução aos processos de usinagem. Então, eu tenho processos de operações com metais, que podem ser divididos em duas grandes classes: operações de conformação, operações de usinagem. As de conformação é uma disciplina específica, está com outro professor trabalhando com ela. Operações de usinagem com o Alberto, e aí temos uma usinagem nessa disciplina, e vamos continuar com um pouco de usinagem nas disciplinas não convencionais em CNC. Operações de conformação, toda aquela que modifica a dimensão da peça com acabamento. Nossa, operação que envolve a formação de cavaco ou remoção de material. Então, isso a gente viu tanto na revisão que a gente fez ou no trabalho da máquina de serrar, estava lá removendo cavaco, serrando com a fita, né? Prendemos ela, mexemos ela na prática, como foi para o torno mecânico, foi o primeiro que a gente viu. Então, tem a formação de cavaco, porção de material que é retirada pela ferramenta e que apresenta uma forma ou geometria irregular. Então, essa formação, os tipos de cavaco, discutimos eles, absorvemos, estamos trabalhando em torno disso, e aí, a partir do próprio cavaco, já apresenta que tipo de material, metal é, quais são as usinagens, os parâmetros. Então, ele vai enriquecendo para a gente em termos de materiais, em termos de trabalho. E aí a gente viu isso em loco, nós fomos lá no torno mecânico e a ferramenta colocamos, começou a mover, trabalhar com os conceitos teóricos, na prática aconteceu. A gente enxerga isso, a gente vê isso acontecer. Nesse novo ambiente, nós vamos trabalhar em termos de simuladores, tem games que pode fazer, né? Descobriu isso no período de maio, de junho. Então, olha, tem meios para a gente aprender, dá para a gente simular. Se a gente vier, dá para tornar a aula animada. Dependendo de vocês participarem comigo, né? Mas dá para a gente animar sim. A gente tem, por exemplo, essa formação de que maneira? Lucas traz aqui exemplos, né, dessa usinagem. A usinagem sem ser a ferramenta de corte e de material. Hoje, após aquelas aulas práticas, a parte de revisão, aqui estão todos os processos de fabricação, os que a gente estuda na disciplina de usinagem, os que estudam com formação para estudar em CNC. Então, a gente viu todas. Vamos voltar para isso ainda no mês de agosto, reforçando um pouco os outros. Nesse aqui, a gente trabalhou com torneamento, trabalhou com serrar, né? Com serramento e com torneamento. Furação foi na disciplina do módulo anterior e um pouco nessa a gente volta de novo. Fresamento a gente ainda vai olhar, retificação vai olhar, e alguns foram teóricos aqui. Esse é o universo, esse vermelho, é o universo da disciplina de tecnologia de usinagem. É nela que a gente vai se concentrar, né? É uma disciplina que é um processo de fabricação, com remoção de cavaco com usinagem e convencional. Esses não convencionais, vamos ter uma ou duas aulas que a gente revise e aprofunda um pouquinho ele. Então, a gente vai conseguir enxergar isso e os vídeos vão complementando para a gente. Os vídeos vão fazendo com que a gente, né, amadureça, com que a gente aprenda. É a nossa prática daqui para frente. Como vídeo, como vai ter agora o vídeo. Esse vídeo que aparece aqui. Voltar a duplicar aqui, facilita para vocês verem em maior dimensão.
Ali já mostra o vídeo que vem o slide, mas você perde um pouco na visão da dimensão. Mais um vídeo lá que o Lucas trouxe para a gente do torneamento. Estão lembrados? Então, fixamos a peça, vai ter o porta-ferramenta, está lá a ferramenta cortando e usinando a peça, o cavaco está saindo, eu estou medindo as dimensões, quanto é que eu aprofundo, com auxílio do parquímetro, com auxílio do carro móvel, com auxílio do colar, né, de leitura, e vem a definição do próprio torneamento do slide. Então, dá para completar a leitura pelo PDF que vai estar disponível para vocês. Vocês vão ter o PDF com a síntese dessa aula para poder visualizar ela de novo. E se eu buscar no online, se eu entrar na internet, baixar lá no YouTube, se eu pegar lá no Google e pegar o exemplo de usinagem, a gente vai encontrar vários, e são esses que a gente vai estar utilizando, né, no decorrer do trabalho com a gente. Tinha lá, torneamento. Torneamento cilíndrico externo, é uma das operações que a gente trabalhou. Torneamento cônico externo, então, para chegar nessa tarefa quando a gente parou a prática. O que é que muda? O alinhamento do carrinho, vamos trazer aqui para a aula, revise e trabalha nele. Torneamento cilíndrico interno, está lá os torneamentos. Essa usinagem a gente só viu teoria. O cônico interno, teoria. O sangramento axial, da axial, teórico. Radial, teve um bedame, a gente trabalhou nele e ia trabalhar, terminando de sangrar a nossa peça. Então, dessas operações, das 6, a gente trabalharia com 3 delas. O cilíndrico externo, o torneamento cônico externo e o sangramento radial. O que mais que a gente tem? No acabamento e desbaste. A gente diferenciou e mostrou que elas têm, né, dimensões e parâmetros de usinagem diferentes. Para o acabamento, eu vou ter uma maneira de estar a rotação e espessura de profundidade que me permite ter uma superfície muito lisa e acabada. Ela é a operação de fechamento e de encerramento da peça na usinagem. O torneamento de desbaste é aquela que aproxima a dimensão, é aquela que vai estar trazendo para uma dimensão em que eu posso dar maior profundidade de corte, trabalhar com velocidades menores. Qual é o grão, o que é que está com os dois? O que é que liga esses dois conceitos, acabamento e desbaste? Parâmetros de usinagem, velocidade de corte, profundidade de corte, rotação, que está envolvido na dimensão, que está envolvido no conceito novo que a gente estuda lá, que é das forças de cortes envolvidas. Então, isso me permite, né, separar, e na hora que eu estou diante da máquina, está escolhendo corretamente os parâmetros, está escolhendo corretamente todo o material que vai ser usinado. Então, uma leitura de vocês complementa bem esse tipo de assunto que a gente está discutindo aqui. No torno, né, com todos os parâmetros que a gente viu lá, carro móvel, carro transversal, carro longitudinal, porta-ferramenta, sistema de fixação da peça, árvores, né, que vai estar aqui dentro da caixa Norton, cabeçote fixo, a estrutura, carro longitudinal, a vara que a gente via lá na simulação do rosto, o fuso, os guias, né, para poder se deslocar esses carros, contraponto, para estar fixando a peça para não ter vibração, e freio. Então, aqui a gente vê a imagem e vemos a prática. Quando a gente vê vídeos, a gente vai ver ela simulada. E a gente pode estar relembrando detalhe por detalhe do que a gente viu. Olha, aqui está o colar micrométrico que a gente faz as medições, em todos os parâmetros e as medidas que a gente tinha. Aqui também tem o colar e tem a fixação. Para soltar a ferramenta, a gente gira no sentido contrário, até esse cone entrar completamente, ele solta. Então, veja que como é revisão, se eu tentar me lembrar da aula prática que a gente teve, com a leitura, isso volta à mente. A gente volta a ela, a gente vai adquirindo, né, novamente todo aquele conhecimento que a gente absorveu. Aqui mais exemplo de usinagem. Recolheu a ferramenta e parou. Como é que era a gente no manual? Aí nós somos que vamos movimentando o carro naquela direção, ou mesmo no convencional, ele também tem alguns avanços que a gente bota na posição de avanço automático, na alavanca, e ele vai sozinho terminando de usinar. Para fazer cônico no manual, a gente vai ter o porta-ferramenta em ângulo, e para fazer qualquer raio, aí é a habilidade, é a prática só com o tempo. Para que eu possa movimentar as duas posições longitudinais e transversais, permitindo alguma coisa cônica só no manual. A chance de falhas e de erro aumenta, por isso que na usinagem não convencional, isso melhora significativamente.
Isso vai se traduzindo, né, em algo grande, algo bom, algo que está disponível. Então está aqui. Mais operações de torneamento, os 3 grandes movimentos. Movimento de corte e avanço de penetração. Cada uma das direções, e que isso a gente viu, que se via na serra, serve no torno, vai ser os mesmos movimentos na fresagem, ou seja, é básico que a gente aprenda isso. Eu tenho que memorizar que o movimento de corte é o movimento principal que permite cortar o material. Eu vou ver que o movimento de avanço é o movimento que desloca a ferramenta ao longo da superfície. Que o movimento de penetração é o movimento que determina a profundidade do corte que eu tenho. A junção desses 3 parâmetros com os esforços de corte que a gente precisa consolidar, calcular e fazer, me permite chegar no torno e fazer todas aquelas escolhas que a gente fazia. Fazer todos aqueles movimentos, fazer a dimensão e ter a certeza que o cavaco está adequado, que o acabamento está adequado, que a peça está usinada adequadamente. Então, eu preciso ir consolidando minha teoria. É essa a nossa nova fase. Eu tenho que estar com muita teoria, com muita convicção daquilo que eu estou fazendo, para poder absorver a prática depois. Aí a gente vai decorrer, né, nos outros processos não convencionais. A planeamento, o que é que muda? Direções e sentidos de corte, mas os conceitos vão ser similares ao que a gente viu em torno das 3 grandes grandezas de movimento envolvido. Mas o próprio movimento define o tipo de usinagem que ele está comentando de processo. Né? Então, ele vai estar processo por processo, em função da forma como se desloca a ferramenta, a forma como a gente está fazendo o corte. Então, eu tenho o torneamento, área por revolução, a planeamento, movimentos horizontais. Vários exemplos possíveis. Né? Os tipos de movimento e os tipos de corte que eu vou estar fazendo, o tipo de ferramenta e processo que eu tenho no planeamento, como é que a gente está, o que é que diminuiu esse sistema. Ainda vai ter oficinas mais antigas, mas outros processos substituíram. Então, a gente foi tendo uma substituição natural. Né? A coisa foi evoluindo tecnicamente. Do final do século passado, início do século XIX para o século XX, que ela se desenvolve. Está no século XXI, passaram 100 anos, as coisas evoluíram. Mas elas são disponíveis com tudo que ela faz, com toda a base, com toda a estrutura. Furação. Revimos um pouquinho aqui, e a furação vem desde a disciplina do módulo 1. Né? Então está lá a furadeira. Né? O processo muda dela. Aqui está a usinagem, ela fazendo furo. A gente fez então, furação é só leitura, a gente já discutiu, bancada, como é que prende, como é que faz, já foi a revisão da revisão. Aqui tem alguns processos que a gente vai passar rápido aqui a revisão, porque não é dos que a gente quis consolidar com a prática. De novo, a gente vai questionar menos, a gente dentro dessa fase nova, eu não vou ter. Mas tem operações de mandrilhamento, tudo que é geometria que ele forma, fresamento, que a gente vai ter aulas reforçando o fresamento, então essa sim a gente para esse capítulo, né? O que é que ela muda? A direção como ela corta para a gente. Né? Então esse é o fresamento. Né? Fresa de topo. Esse a gente vai detalhar 2, 3 aulas só para fresa de novo, teoria das primeiras aulas, prática com vídeos nas 2 outras. Né? Brochamento é uma ferramenta específica que faz uma usinagem, né, em várias etapas escalonadas, e aí no final sai toda a usinagem em um único processo. Cada parte dessa é um elemento importante. Quando penetra, ao fechar o movimento, ele faz o corte, o rasgo de chaveiro, o movimento. Já na internet vai ter o vídeo, aí ele vai mostrando. Uma primeira lâmina, corta um pedacinho, outra. Na passagem total da brocha, ela faz a usinagem, formando o rasgo com a geometria que eu desejei. Roscamento. Abrir rosca dos materiais. Podemos fazer o roscamento no torno, podemos fazer com outras, né, de forma manual, através de manche. Né? E o que é que muda? A quantidade de passos.
exatamente no mesmo ponto. Então, aquelas árvores, aquele fuso, são todos que aqui no enroscamento a partir de machos, e aí em outros processos, né, o que a gente viu, o que pode ser feito pelo enroscamento. Retificação. Temos essa máquina no laboratório, estava previsto trabalhar nela, então está previsto trabalhar no online teórico aqui, né, a prática no online aqui. Tem momentos para a gente discutir ela em detalhes, vendo passo a passo, onde é que eu movimento, onde é que eu ligo, onde é que eu desligo, de maneira que a gente simule e entenda o máximo possível da prática da retificação. Mas é outro processo de usinagem para obter superfície por abrasão, por rebolo, né, por retífica. Onde a gente já viu um pouquinho disso, quando a gente está trabalhando com as retíficas manuais. Né? Então, vamos ter disciplinas de, lá na frente que vai trabalhar um pouco com retífica também manual. Rebolo trabalhando com bloco, então, tem aí o modelo dos rebolos, como é que ele entra, pode ser utilizado para dar acabamento numa rosca, né? Ou para dar acabamentos em superfície, é precisão dimensional, porque o rebolo é uma ferramenta específica, a gente estudei ele na hora da aula específica, mas que vai permitir, né, estar trabalhando com dimensões bem mínimas em termos de usinagem. Então, aqui vem a explicação do que é o próprio rebolo, né? O abrasivo, granulado, aglomerante, vocês vão dar uma olhadinha e volta para isso na época da aula. Fechando a retífica, sendo que é mais fina ainda, os pós-abrasivos, o polimento é mais fino, só para acabamento mesmo, só para aquela dimensão final, limite. E jateamento, fechando no convencionais, que é um processo onde a gente usa partículas abrasivas para fazer desbastes. Normalmente ela é submetida para acabamento, para fazer acabamento ou desbastes para tirar encostamento, superfície, né? Em alguns processos. Ela é o processo anterior. Aqui, o processo de manutenção. Afiação, toda ferramenta de corte, e algumas delas podem ser reafiadas, né? Criar os gumes cortantes, que a gente vê na teoria da ferramenta de corte na disciplina dela. Então, isso foi o que foi previsto e visto na aula 2. Então, vejam bem, a gente já tem aqui, né, 2 aulas, né, com bastante assunto, para que a gente possa ver, e aqui numa ideia de revisão de aula. Eu quero entender ela. Como é que a gente estende ela? Com a 1, com a aula 2 e com a aula 3. Fechou a revisão da primeira aula. Ah, professor, mas eu não entendi bem, não dá para fazer. Por isso que tem os momentos assíncronos, por isso que tem o momento de pré-aula, por isso que vão ter outros horários, para vocês estarem lendo, revendo e nos buscando para as dúvidas. Dessas aulas vão sair perguntas para vocês estarem respondendo agora lá no Teams e me devolvendo essas respostas. Vai escrever à mão, vai responder, tira foto, anexa lá no Teams. A gente vai discutindo isso quando tiver mais gente presencialmente. Tá bom? Essa é a aula do Teams. Vou ver se entrou alguém aqui na reunião. Ó, ninguém presente na reunião, só o Alberto. Por isso que a aula está 100% gravada, já aproveitando a oportunidade para transformar ela em assim. As pessoas cadastradas na disciplina, nós temos o Carlos, o Dejaí, o Elzo, o Gabriel, o Lucas Maciel, né? E tem também o Luiz, que estava aqui dentro dela, né? Dentro da equipe, né? Disponível para a gente. Né? Voltando lá nos PowerPoints, o PowerPoint da aula 3. Então, dentro da aula 3, qual era o conteúdo previsto para a aula 3 de a gente fechar aí um vídeo de mais ou menos meia hora, 40 minutos, o que equivale, né, a 1h30 de aula, em função de parar, discutir, ler, reler o material. Então, vou começar com mais ou menos esse modelo e vou, né, é uma fase de aprendizado para a gente, professor também, ver se realmente isso equivale, né, se ele se comporta dessa maneira, qual é o tamanho desses vídeos. Vão estar disponíveis no stream pela Microsoft, pode ser que apague e vai estar disponibilizado no canal no YouTube. Então, o Alberto Lira tem um canal no YouTube, conversei com o Cleiton, a gente vai disponibilizar isso lá. Saiu do stream, desapareceu, a tentativa ou a esperança é que ele fique dentro do YouTube, no canal da disciplina de vocês,
aula por aula, vai ter lá, aula do dia 24, material assíncrono, ou vídeo para material assíncrono. Vou tentar disponibilizar, né, pessoal? Então, vocês vão buscar o canal Alberto Lira, se inscreve lá no YouTube, e ele vai ter, além das disciplinas, os outros materiais. Mas vai ter o material de disciplinas também. Então, nessa daqui, qual foi a aula? Movimentos e grandezas no processo usinário. É fundamental para a gente o processo, então vão ser conceitos que são, inclusive, normalizados. Né? Tem normas específicas para discutir isso. Onde é que ela entra aqui? Antes de estudar de ferramenta, ele vai pegar o movimento, processo usinário e gerações geométricas. Então, ele está lá. Movimento de corte é o movimento principal que está girando e a ferramenta no contraponto. Aí o que a ferramenta avança é a profundidade, o movimento de avanço, e o movimento longitudinal, que é o movimento tangencial de corte. Então, compõe os três. Na furação, o movimento de corte era pelo giro, e o de avanço longitudinal está aqui em movimento de profundidade. Dois no mesmo sentido. Esse aqui são em três direções diferentes, um de rotação, longitudinal e de avanço de profundidade. Como é que ele vai traçar cada um? Esse de corte, aqui de avanço, que é o longitudinal. Estou lá no movimento de avanço. Então, já compôs dois movimentos, criou um vetor. De lado físico, um pouquinho de matemática. Eu tenho ele aprofundando e tenho um corte, eu crio um movimento efetivo de corte a partir desses dois movimentos básicos. E o de profundidade, que lá no torno era só o que a gente avançava, ia lá no polar, no carro transversal. Então, é o quanto eu posso fazer. Quanto é cada esforço desse? É a continuação das aulas, que vai me permitir calcular quanto eu posso colocar. E a gente vai criando essa sensibilidade prática de cada avanço, de cada desafio, de cada parte dessa. Aqui está agora a disponibilidade dos três, né? O movimento efetivo, mais o avanço, e dando todo um plano tridimensional daquilo que a gente trabalhou. Para a furação, esses planos vão estar pelo ângulo formado pela hélice, né? E aí ele vai ter os mesmos movimentos e os cortes, mas compondo em função da hélice desses ângulos aqui. Isso a gente precisa entender que cada processo de usinagem vai ter essas geometrias bem definidas. Né? Cada processo em si. Na fresa, vai ter a mesma componente efetiva, né? O movimento de avanço e de profundidade do corpo, e o movimento de rotação principal do corpo. Então, todos eles compondo, todos eles se aproximam, todos eles ficam fresa compondo lá. E aí eu vou começar a ter parâmetros. Pi vezes o diâmetro compondo parâmetro, largura de corte efetiva. Isso vai me dando, né, as variáveis que me permitem dimensionando, calculando. E aí, se eu não posso ir lá, agora eu vou ter que aprender por aqui. Os exercícios vão ter que ser mais bem feitos e mais bem elaborados para que a gente possa aprender aqui. Já que eu não vou ter o aprendizado sinestésico de estar botando a mão na massa. Né? Eu vou ter que aprender só com as letrinhas, com o contorno, simulando, ou usando aquele site da Mitsubishi, que é muito bom. Então, a gente vai poder trazer aulas, né, gravadas ou na aula online, usando lá. Nossas aulas assíncronas. Na aula online que todo mundo está presente como a de hoje, a gente grava e ela serve como assíncrona para outro horário, como revisão, como aprofundamento, para que vocês possam estar fazendo. Então, olha, aqui está a ferramenta de corte, o avanço, né? O avanço, a efetiva, ângulos envolvidos e o corte sendo executado. Aqui para a fresa, o mesmo conceito, né? E aí as profundidades de corte, sempre gerando nessas diferenças de dimensões o cavaco, que é o que dá o conceito da usinagem. Então, tá aqui, aparece, né, os movimentos, já começa a aparecer um pouquinho de matemática. Como é que é a largura efetiva de corte? É um diagrama, a regra de Pareto, né, o diagrama de trigonometria de Pareto, onde ele vai pegar os cálculos aqui, o catetos opostos, a raiz dele, e tira qual é, né, o comprimento de corte que ele está fazendo aqui, que é o percurso efetivo. Velocidades de corte, parâmetros definidos. Então, duplicar aqui para ficar melhor. Duplicando aqui. Fica melhor, mais alto, né? Visão maior. Então, eu tenho aqui, para cada tipo de material, quais são as velocidades de corte em metro por minuto disponível. E tipo de lubrificação que eu preciso ter nela. Vimos essa tabela, achamos esse cálculo de valor de corte para poder definir a rotação. Aí a gente fez aquilo, né? Já tem um técnico na área formado, uma pessoa de usina, íamos lá no José, e aí ele dizia para a gente, olha, essa ferramenta, quando a gente comprou, é tanto a velocidade de corte efetiva. A gente já usava como parâmetro para poder fazer os cálculos. Observe que elas mudam de acordo com o material que está sendo usinado. Materiais não ferrosos, essas velocidades são bem maiores do que materiais ferrosos.
Ó, cálculo de velocidade de corte em metro por minuto. Para desbaste, uma velocidade, para agapamento tem que ser maior. Se a ferramenta for aço rápido, se a ferramenta for de carbeto metálico. Então, no carbeto metálico, 10 vezes maior a velocidade do que em ferramentas de aço rápido. Então, se eu quiser alta produtividade, esforço de corte maiores, vou estar utilizando essa. A tendência é que seja mais rápido. Para rosca, eu tenho que baixar a velocidade. E o tipo de material que eu estou usando, aço 10 por 20, que era o que a gente fazia lá. Daí a gente usar aquele 25 metros por minuto quando foi fazer conta. Né? Ó, ela vem dessa tabelinha aqui. 1045 vai diminuindo, o bronze é um pouco maior. Então a gente tem vários metais, ou os principais metais, que são do dia a dia da fabricação mecânica. Eles vão estar aqui expostos. Né? Então, quando a gente estava no modelo presencial, não tinha muito problema da gente memorizar isso. Agora a gente pode, né, tem mais tempo, vai estar mais disponível, a gente pode voltar para tentar memorizar. Tá? Vendo esses parâmetros. Como é que a gente vai memorizar? Exercício. Então agora a gente vai dizer lá, olha, vai lá na tabela da aula tal e seleciona com aço 1045, com ferramenta de carbeto, a velocidade que você vai adotar. Eu tenho que vir nessa tabela, pegar o aço 1045, pegar aqui a ferramenta e dizer, olha, vai ser 120 metros por minuto. É um exercício que a gente vai poder estar simulando. Fiquei com dúvida? Volta para o Alberto para a gente tirar a dúvida. Volta para o Alberto para a gente tirar a dúvida. Então, as equações que estão envolvidas. Então, o exercício vai estar lá. Se for para o torno, está aqui. Se for para uma plana, está aqui. Então, a gente vai poder calcular e simular isso. Na aula online, o Alberto tem aqui disponível, ele consegue brincar de calcular. Tem aqui TV perto de mim, eu consigo simular ela. Né? A gente vai pegar exemplos feitos, exemplos gravados, e vocês vão, no momento assíncrono, estar fazendo esse cálculo, porque aí vocês têm liberdade de escolher o horário, dia e momento. Com a orientação da velocidade de corte no torno, em metro por minuto, para o avanço de novo. Aço macio, né? Quais são velocidades aceitáveis? Está trazendo mais uma vez agora, em milímetro por RPM, quanto é que ele vai poder estar adotando. Trabalhar para torno e outros materiais. Torno 2, qual é a resistência mecânica que estou trabalhando no torno, como é que ele vai estar usando. Esses cálculos, estão aqui as equações, algumas, saem aqui no meu material, né, com alteração, porque ele estava adaptado no PDF, e no PDF ele deve sair com isso aqui, corrigido para vocês. Movimento de usinagem, mais exemplos, e exercícios para resolver. Então, pessoal, 3 aulas, né, gravadas aqui novamente, né, para vocês, com uma aula online, que está virando aula síncrona, né, 3 aulas diferentes, todas disponíveis no TIM, disponíveis no SWAP, certo? Vocês já leram, a gente já estudou junto, e que vai ser possível da gente estar amadurecendo, revisando de novo, vamos buscando, vai trazendo em termos de aula, vai trazendo em termos de material efetivo. Essa é a nossa aula para hoje, né? Ficou devendo aqui, vamos voltar aqui na reunião, ficou devendo a gente ver no SWAP o planejamento novo, caiu o sistema, não permitiu entrar, às vezes está em manutenção única, né? Deixa eu fazer até uma última tentativa aqui. Mas isso tudo está disponível, né, dentro do SWAP também. Se ele não abriu aqui para mim, agora ele vai abrir aqui, ó, meus diários. Então, veja, dentro do SWAP, né, vocês conseguem acessar os diários de vocês e eu consigo acessar a tecnologia da usinagem, né, para que a gente pudesse ver o planejamento. Não está entrando nele de jeito nenhum. Está indisponível. Está travado lá para acessar o diário. Então, ele não está conseguindo acessar. Mas eu consigo acessar o livro da disciplina. Pérgamo, de Biblioteca Pérgamo, aqui dentro do SWAP. Né? E eu consigo acessar o livro. O Alberto já estava lendo ele, então para mim já aparece aqui. Continua lendo. Vocês têm que pesquisar o livro Tecnologia de Usinagem e acessar o livro da gente, o livro texto. Então, além do PDF que o Lucas disponibilizou, além do vídeo, eu consigo aprimorar a minha teoria, eu consigo consolidar a minha teoria num livro que está disponível online. Nosso Mundo Online. Um livro de saudade do Emílio Weiner, Sérgio Duarte, Fábio Becquer. Então, eles trabalharam nesse material, tem um livro de usinagem, uma linguagem muito boa, e na fase de acolhimento e na disciplina presencial, a gente já tinha aberto para vocês algumas vezes. Então, leiam, estudem, consolidem.
usa, né? A disciplina tem 4 horas no sábado. Pega aquelas 4 horas e estuda para a disciplina. Avança nela, usa para ela, porque aí você vai conseguir aprimorar. Se vocês usarem só o horário disponível, que já tem para a própria disciplina, eu acho que a gente já atinge boa parte das metas previstas para a gente. Então, pessoal, é isso. Tem mais meia hora agora que continua sendo materiais assíncronos, né? Que vocês vão estar utilizando, lembrando, é vocês com a mão na massa. E venham para a aula, para tornar a aula mais rica, mais produtiva. A de ontem mesmo, de soldagem, no final foi bom, foi bem interessante, que é o que eu chamo, né, das 2 últimas horas de aula, pós-intervalo, sempre prática. Prática online, mas prática. Bom? Excelente final de semana para você.